Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. 7 anos. Esse foi o tempo que eu passei ao lado do Aldo. 7 anos ouvindo que ainda era cedo para casar, que a gente precisava se estabilizar, que filhos eram uma grande responsabilidade. E eu, boba, acreditava. Cada desculpa, cada promessa empurrada para frente. E eu aceitava. Eu aceitava tudo, porque amava ele, sabe? Ou pelo menos achava que amava. A gente só se via nos finais de semana, porque durante a semana era trabalho, faculdade, aquela correria da vida adulta, sabe? Então, e eu nunca desconfiei de nada, porque o Aldo, mesmo enrolado, era um homem doce, carinhoso, gentil, prestativo, e tudo que eu pedia, ele fazia sem reclamar. Bom, ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro amor, então é claro, eu sonhava em envelhecer ao lado dele. Sonhava com uma casa cheia de risadas, sabe? Filhos correndo pela sala e um casamento bonito como o dos meus pais. Os meus pais tinham um amor raro, daqueles que viram referências sem nem precisar dizer uma palavra. Eles riam juntos, brincavam de se provocar. O meu pai contava quando alguma colega de trabalho dava em cima dele. E a minha mãe? Bom, a minha mãe fazia o mesmo. Mas ali não existia ciúmes, existia confiança. E sabe, eles diziam que estar vivos era isso. Atrair olhares, despertar sentimentos nos outros, mas que o compromisso, o amor e o respeito eram deles dois, com a família que construíram. Não podiam controlar o que os outros sentiam, mas sabiam muito bem onde era o lugar deles. E olha, eu achava aquilo lindo e queria sonhar com esse tipo de relacionamento. Eu achava de verdade, sabe, que o meu noivado com o Aldo estava seguindo esse mesmo caminho bonito que eu via nos meus pais. Bom, pelo menos da minha parte era assim. Eu contava tudo para ele, dividia os meus medos, as minhas alegrias, os meus sonhos. E como o Aldo era mais calado, mais reservado, eu aprendi a decifrar ele no silêncio. Achava que aquelas poucas palavras dele já diziam tudo. Bastava um "tô aqui" para eu já me sentir segura. Mas talvez eu só estivesse lendo tudo errado. Olha, mais um dia indo para a faculdade, eu entrei no ônibus exausta. Eu estava preocupada com a prova, com 1000 coisas na cabeça. Foi quando alguns quarteirões depois, já num bairro bem diferente do meu, eu olhei distraída pela janela e vi o Aldo ali, na frente de uma casa com um sorriso enorme no rosto. No colo, ele segurava uma criança, um garotinho, ao lado de uma mulher encostada no portão. E eu pude perceber que o meu noivo, ele estava diferente, sabe? Ele estava leve e feliz. Tão diferente daquele moço que passava os domingos largado no sofá da minha casa, calado, só assistindo televisão. E ali naquela calçada, ele parecia inteiro, como se ali a vida dele finalmente fizesse sentido. E sabe de uma coisa? O meu coração gelou. E como eu não podia descer do ônibus para ir até lá, eu segui o meu caminho. Mas eu fiquei o resto do trajeto tentando entender o que eu tinha visto. O meu coração estava apertado, sabe? A minha mente criando 1000 explicações, tentando entender o motivo que fizesse tudo parecer normal. Mas no fundo, eu já sabia o que estava por vir.
porque não era invenção da minha cabeça, não era coincidência, era a vida me esfregando uma verdade que eu não queria enxergar. E com a correria do dia a dia, as provas da faculdade e uma mudança inesperada no trabalho, eu acabei deixando aquele assunto de lado. Talvez por medo, sabe? Talvez por cansaço, eu me convenci de que era uma coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse imaginando demais. E então eu segui. Me joguei na rotina como sempre. Mas no final de semana eu me encontrei com o Aldo. E ele, como sempre, foi um encanto. Atencioso, carinhoso, aquele mesmo jeito doce de sempre que me desarmava. Mas dessa vez teve algo diferente. E pela primeira vez em todos aqueles anos, ele tocou no assunto de casamento. E disse que estava pensando que queria construir uma vida ao meu lado e que sonhava ter um filho meu. Nossa, gente, na hora o meu coração quase saiu pela boca. Eu fiquei tão emocionada que até deixei cair umas lágrimas, porque me casar com ele era tudo o que eu mais queria. E então eu aproveitei a ocasião para compartilhar com ele uma notícia que ainda estava guardada. Eu havia recebido uma promoção no trabalho. Como o escritório mudou de local e por conta da distância, a gerente não pôde continuar. E foi aí que me deram a oportunidade. Foi tudo tão inesperado, tão bonito, que eu comecei a acreditar que o mundo estava girando ao meu favor. E comemoramos, abrimos um vinho e nos sentamos na varanda de casa. Os meus pais vieram se juntar a nós e ficamos ali os 4, falando sobre futuro, e o meu pai todo empolgado. Começou a dar dicas de investimentos pro Aldo, sabe? E ele ouvindo, interessado, perguntando, fazendo planos como se tudo estivesse mesmo prestes a acontecer. Bom, e algumas semanas depois, lá estou eu no ônibus de novo. E quem passa do meu lado? O Aldo. E ao lado dele estava ela, a mesma mulher, só que dessa vez os dois entraram no supermercado. E eu não aguentei e desci no próximo ponto. E fui atrás com o coração na mão, sabe? Sem saber onde aquela história iria nos levar. E quando eu os vi, os dois juntos, o meu peito apertou. Eu respirei fundo, tentei me manter firme, me aproximei, mas o Aldo ficou branco na hora em que me viu. E eu, com o coração disparado, perguntei o que ele estava fazendo ali, empurrando o carrinho daquela mulher. E ela, que estava colocando um item dentro do carrinho, virou para mim com impaciência e respondeu sem pensar muito que ele era o companheiro dela e pai do seu filho, e que não havia nenhum problema com eles, mas comigo ela já não sabia. E o Aldo, olha, o Aldo não disse nada, nenhuma palavra, nenhuma tentativa de explicação. Ficou ali, parado, travado, como se nem estivesse ali de verdade. Olha, e eu, ao ver aquela reação dele, eu perguntei se ele teria alguma explicação para me dar. Mas tudo que ele fez foi continuar calado, como se não tivesse coragem nem de levantar os olhos. Mas a mulher, percebendo que alguma coisa estava errada, olhou para ele e perguntou o que estava acontecendo. Mas o Aldo continuava igual, do mesmo jeito, como se o mundo tivesse parado para ele. E a mulher? Bom, a mulher então me olhou com uma cara de poucos amigos e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi que aquele companheiro dela, pai do seu filho, era o meu noivo e que estávamos juntos há mais de 7 anos. E que, inclusive, algumas semanas atrás, ele tinha falado em casamento.
E o Aldo continuava ali, do mesmo jeito parado, sonso, como sempre foi. E ela até tentou discutir comigo, sabe? Levantar a voz, provocar alguma reação. Mas eu não queria aquilo. Eu não fui ali para brigar com ninguém. Eu não queria confusão, eu só queria explicação. E como ele não tinha nenhuma para me dar, eu fui embora. Sem escândalo, sem choro, sem fazer cena. Apenas fui. Mas antes de voltar para casa, eu decidi passar na casa da mãe dele. E quando eu cheguei lá, a dona Alzira me recebeu como sempre, com aquele jeito dela, e eu olhei bem dentro dos olhos dela e disse que eu já sabia de tudo. E foi aí que ela baixou a cabeça, visivelmente sem graça, e confessou que já tinha conversado com o Aldo. Tinha pedido para ele parar de enganar a mim e a outra mulher. Disse que ele sempre respondia que estava tudo sob controle, que amava as duas e que não conseguia escolher com quem ficar. E foi então que eu perguntei sobre a criança. Eu quis entender aquela história, sabe? E foi aí que a dona Alzira me contou que o filho do Aldo ia fazer 2 anos. A mãe do meu noivo pediu desculpas por nunca ter me contado. Disse que sentia uma dor profunda no peito cada vez que eu aparecia lá com ele, sorrindo, sonhando, acreditando nas coisas que o Aldo contava. E contou também que muitas vezes pensou em me abrir os olhos. Mas o próprio filho pedia para ela confiar que ele daria um jeito, que estava resolvendo. E ela, como mãe, se calava. Mas ali diante de mim, ela disse que, apesar de tudo, sentia até um certo alívio, sabe? Que dava graças a Deus por, enfim, a verdade ter vindo à tona. Olha, quer saber de uma coisa? Eu saí da casa da mãe do Aldo completamente desconsolada. O meu coração sangrando, a cabeça um turbilhão. Tudo em mim doía, os pensamentos vinham atropelados, sem ordem, sem freio. E quando eu cheguei na minha rua, gente, lá estava o carro dele, estacionado bem em frente à minha casa, como se nada tivesse acontecido. Mas a raiva tomou conta de mim por inteiro. E eu entrei determinada, abri a porta da sala e atirei palavras como quem atira pedras. Os meus pais estavam ali sem entender nada, só viam a filha deles explodindo, gritando com o homem que era o amor da sua vida. Mas eu gritava para ele ir embora, dizia que ele era um sujo, um covarde, um sonso de marca maior. E que para mim, dali para frente, ele só teria uma coisa: desprezo. O Aldo tentou ainda falar alguma coisa, mas já era tarde. As explicações dele já não me serviam mais. O tempo dele, já tinha passado. E quando ele saiu da minha casa, foi à força. Eu mesma precisei empurrá-lo para fora dali. Porque ele insistia em ficar, sabe? Como se ainda tivesse algum direito ali. E assim que eu bati a porta e me virei para os meus pais, eu contei tudo, sem esconder nada, sabe? Cada detalhe. E eles ficaram em choque. A minha mãe, então, até levou as mãos na boca sem acreditar. O meu pai ficou indignado. Aquele homem que eles viam como genro, como parte da família, tinha sido capaz de me enganar. E naquele momento, eu senti o peso de tudo nas minhas costas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que era o começo do fim. O fim da ilusão, sabe? O começo da minha cura. Bom, e não foi fácil sair daquela confusão emocional, de me afastar daquela vontade boba de ainda ter o Aldo por perto. Porque sim, ela existia.
A vontade de ouvir uma explicação que fizesse sentido, sabe? De dar uma chance mesmo sabendo que era só mais um capítulo de mentiras. Mas só quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. Porque o coração, ele não entende o que os olhos já viram. A cabeça grita, vai embora, mas o peito implora por um motivo para ficar. E eu fiquei ali, nesse conflito, dias, semanas. Eu chorava escondida, fingia força quando dentro de mim tudo estava desmoronando. Mas foi ali, naquela dor, que eu comecei a me enxergar. E pela primeira vez em anos, eu olhei para mim de verdade. E eu vi que eu não merecia metades. Eu merecia ser amada por inteiro. E doeu, viu? Nossa, doeu. Eu me senti uma idiota e foram 7 anos acreditando numa história que não era real. Poxa, 7 anos me doando para alguém que dividia a vida com uma outra pessoa. E naquela altura, eu já não sabia mais de nada. Mas o tempo passou e o que era ferida virou força. Me formei, consegui um outro emprego, comecei a viajar e me redescobri. Um dia, assim, sem planejar, eu conheci o Gustavo. Um cara leve, engraçado, cheio de vida. Alguém que não tinha medo de viver junto, sabe? De ser inteiro. E em 6 meses já estávamos morando juntos. 1 ano depois, casamos. E 2 anos depois nasceu a Isa, a nossa filha. Hoje, cada vez que eu olho para minha família, eu agradeço. Agradeço por ter tido coragem de virar as costas naquele supermercado e seguir. Sabe, o amor de verdade não pede tempo. O amor de verdade não se esconde. O amor de verdade vive sem metades, sem desculpas, sem mentiras. E o meu agora é exatamente assim.